Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Dentre os personagens da aventura e da ficção, um dos mais prestigiados por outras mídias foi o Tarzan. Em filmes, revistas em quadrinhos, games, né? Chegou ao ponto que os filmes e os quadrinhos se tornaram mais famosos do que propriamente os livros, né? Quer dizer, o Tarzan ele foi publicado como seriado, em tiras, né? Quer dizer, em 1912, All Story Magazine, na revista Pulp, e compilado em livro em 1914, Tarzan, o Filho da Selva, né? 1918 virou adaptação cinematográfica com Elmo Lincoln, filme preto e branco e mudo. E 1929 foi quadrinizado. Quer dizer, 29 foi a época da queda da Bolsa de Valores de Nova York, né, que teve uma repercussão mundial. Muitos comércios faliram, teve muitos suicídios, situações complicadas, pessoas que eram ricas se tornaram pobres da noite para o dia. Mas o Tarzan fez muito sucesso nessa época, né? Quer dizer, do lançamento, até como uma forma de escapismo, né? Então, a primeira revista do Tarzan foi essa aqui, que foi lançado em seriados, né? Que foi por Harold Frost. Ele fez aqui fiel ao primeiro livro, né? Quer dizer, o Tarzan sendo adotado pela Kala, a macaca, né? E ele matando o Kerchak, que era o chefe lá do bando, e se torna o rei dos macacos, né? Quer dizer, esse Kerchak foi o que matou o pai dele, Lord Greystoke. E o Harold Frost ele fez sucesso, mas assim, ele queria desenvolver a criação dele, então ele desenvolveu o Príncipe Valente, que ainda hoje vive sendo editados, que passa na Idade Média, na época do Rei Arthur. E virou também adaptações cinematográficas, né? E era um desenhista excepcional. Ele não usava balões para se expressar pensamentos ou a fala dos personagens. Ele usava legendas, porque ele achava que o balão tirava a parte aqui do quadrinho dele, do desenho, né? E tiveram outros desenhistas, né? Famoso. Depois veio o Bull Hogarth. Ele é bem diferente. O Bull Hogarth, tinha muito conhecimento de anatomia humana. Então esse desenhista, o Tarzan dele era uma selva mais tétrida, mais sombria. A gente vê as raízes emergindo do solo de forma assim fantasmagórica. O Tarzan explodia de musculatura. Muitos consideram ele o melhor, né? Quer dizer, mas aí é questão de ponto de vista. Depois vieram outros desenhistas e chegou a ver do Russ Menig, que é o mestre do preto e branco. Os desenhos dele são muito clássicos, ele até abriu escolas de desenho, né? Quer dizer, esse cara era muito perfeito. Ele passava aquelas aventuras naqueles mundos fantásticos. Mas ele também tem livros colorizados, né? Ele escreveu também sobre Korak, o filho de Tarzan. E ele era um desenhista excepcional. E depois vieram outros desenhistas, né? Quer dizer, Tarzan sempre teve muita sorte com bons desenhistas, né? Até chegar ao Burne, até chegar ao Joy Kubert. Esse Joy Kubert aqui, para mim, eu conheci o Tarzan por ele, né? Quer dizer, era assim, a gente tinha aquela vontade de comprar as revistas, não tinha dinheiro na época, né? E a editora do Brasil, Devi, lançou uma coletânea com 2 livros. O Tarzan dele é um Tarzan diferente do Russ Menig. O Tarzan dele é como se fosse um galã de cinema, um cara bem bonito. Esse aqui não, é um Tarzan de cara feia, fechada, né? Com musculatura cheia de traço, com as histórias excepcionais, porque eles tinham também a liberdade não só de desenhar, mas de contar a história também. E essa revista em quadrinho tinha uma fidelização maior aos livros, porque a selva do Edgar Rice Burroughs, que é bem diferente da África, onde é uma selva que ele nunca conheceu a África e sequer procurou ler sobre o assunto, né? Quer dizer, eram civilizações perdidas, como se fosse resquício de civilização romana ou de outras culturas, né? E raças diferentes, raça homem-serpente, homem-formiga, né? E também dinossauros, né? Quer dizer, era como se fosse um outro planeta para... Ele usava essa África como se fosse outro planeta para se expressar a sua grande criatividade, né? Quer dizer, um campo fértil de expressões. Edgar Rice Burroughs escreveu mais de 100 livros, de Tarzan foram uns 24, né? E outras séries de muito sucesso, John Carter de Marte, então Pellucidar, que é como se fosse um mundo pré-histórico, né? O Tarzan, ele foi lançado aqui no Brasil em livro
pela Companhia Editora Nacional, que era do grande Monteiro Lobato, né? Quer dizer, você vê o Monteiro Lobato, a importância dele. E vários outros livros de aventuras, né? Como Jack London, ele lançou vários e contava com o apoio de bons escritores, tipo Manuel Bandeira e outros, né? E em 1933, em 1934 ele foi lançado pela revista, aliás, Jornal Globo, em tirinhas, tirinhas que era domingos, né? Dominicais, e que tinha continuação, né? E também tinha suplemento juvenis. E tinha o responsável, Adolfo Eisen, que ele resolveu lançar sua própria editora, que é a EBAL, Editora Brasil América. Essa EBAL foi a maior editora de quadrinhos da história, até hoje, né, aqui no Brasil. E ele detinha o direito desses personagens aqui no Brasil. Ele lançou Tarzan, lançou Mandrake, Fantasma, Super-Homem, Batman, e Flash, vários outros heróis, né? Então o Tarzan ele foi publicado, ele fazia muito sucesso, ele foi publicado em vários formatos grandes, né? Que a gente vê, formatos normais, formatinhos, né? Quer dizer, em revistas tamanhos americanos, que é essa daqui grande. Então ele chegava a vender assim até 100 mil livros, aliás 100 mil revistas, né? Quer dizer, era um comércio muito grande. Então o Tarzan foi publicado de 1951 a 1989, mais ou menos 38 anos de sucesso, né? Hoje o Tarzan já não faz mais tanto sucesso em quadrinho. Ele ficou mais relíquia de colecionadores, como eu e várias outras pessoas, né? E alguns grupos aí, assim, meio xiita, acusam o Edgar Rice Burroughs de ser como se fosse o Tarzan como se fosse um agente do neocolonialismo, que era, no caso aí, os europeus, né, e os americanos também, e a Alemanha incluída depois, quer dizer, os maiores eram a França e Inglaterra, que eles estavam atrás, eles já tinham perdido o domínio nas Américas e resolveram estender seus domínios na África e na Ásia, né? Então, esse neocolonialismo, mas o Tarzan não tem nada a ver com isso. O Edgar Rice Burroughs, que escreveu o Tarzan, ele até fala aqui numa entrevista que ele escreveu o Tarzan porque precisava de dinheiro. Já estava com 35 anos, tudo que ele tinha feito na vida tinha fracassado, tinha família para sustentar e se tornou milionário, se tornou uma franquia grande. Existe até uma cidade, assim, a cidade dela, Tarzânia, né? E ele detém esse direito autorais. O Tarzan ele teve essa sorte de ter grandes desenhistas. Muitos desenhistas, não vou dizer esse Joy Kubert, o Usmani, o Harold Frost, o Bernie Hogarth, não vou dizer eles porque eles chegaram a ser os principais, eles se queixavam muito assim do lado econômico, né? Porque os direitos iam muito, boa parte da grande ia para a firma lá da D.H. Rice Burroughs. Então o Tarzan teve muita sorte assim de ser esses grandes desenhistas, né? E a editora Ebal, ela foi a maior editora de quadrinhos do Brasil, esse Adolfo Eisen, lançou esses personagens todos. Ela terminou, quer dizer, com a morte dele ela fechou, né? Mas a importância dele é tremenda. Ele é considerado, o Adolfo Eisen, o pai do quadrinho brasileiro, né? Então, na época o quadrinho não era visto com bons olhos como hoje não. Ele tinha até um lado pejorativo. Eles falavam que quadrinho era cultura inútil. Ele fazia era distorcer a mente das crianças. O menino era que lia muito na época, né? E ele defendia a tese que o quadrinho era até uma entrada das leituras para as pessoas, né? Você começava em quadrinho e passava para livros, né? Bom, esse lado dele, do Adolfo Eisen, está correto. Eu acho que você gosta de ler, mas assim, mais pelo entretenimento. E não tem nada de deturpador assim, de mente de pessoas, não. Isso aqui é aventuras. Isso aqui, hoje em dia, a gente vê desses filmes que faz sucesso da Marvel, né? O Tarzan ele foi publicado, quer dizer, direitos autorais nos Estados Unidos, começou com a DC Comics, né? Que é a turma lá do Super-Homem, e depois passou para a Marvel, né? Mas no Brasil o direito era de Adolfo Eisen. Mas depois outras editoras passaram a editar também o Tarzan, né? E até que hoje já não faz mais aquele sucesso. Praticamente não tem mais assim de circulação. Mas ficou essa lembrança e essa obra de arte, quer dizer. O livro de Tarzan
fazia tanto sucesso que era lançado em várias séries, né? Quer dizer, ele tinha uma série de chamava de Lança de Prata. Essa aqui é a lança de prata, tem lança de bronze e lança de ouro. Essa daqui é de cobre, não, lança de cobre. A lança de ouro ela é mais rica, né? É aqui no desenho do Joy Kubert, que para mim foi o mais marcante, esse Tarzan do Joy Kubert. Tanto que alguns filmes, por exemplo, A Lenda de Tarzan, que é Christoph Lambert, foi baseado mais no quadrinho do Joy Kubert. O Tarzan era muito parecido com o personagem dele, né? E ficou esse legado, né? E o quadrinho hoje já é visto até como lado intelectual, né? Já no Japão, os mangás sempre fizeram sucesso. Lá o povo lê muito mangá. E não como forma de escapismo, como uma leitura também, uma diversão, alguma coisa assim. E uma forma também de inspiração, né? Às vezes você pega alguma inspiração, quem tem alguma veleidade literária, né? Quer dizer, você pega o exemplo dos outros e desenvolver o seu próprio estilo, né? O direito de publicação de Tarzan, assim como de vários heróis, super-heróis como Super-Homem, Batman, Fantasma, Mandrake, era de Adolph Eisner, né? Que é o dono da Ebal. Então ele detinha todo esse monopólio aqui no Brasil, e essa Ebal foi a melhor editora de revista de quadrinho até hoje, né? Quer dizer, há uns 4 personagens de revista em quadrinho que se passa na selva. Temos o Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, o Fantasma, de Lee Falk, que é o mesmo autor de Mandrake, que tiveram até filmes, seriados, mas nunca assim que prestigiasse o talento do desenhista, né? Quer dizer, são filmes fracos. E Tarzan foi publicado. E também temos o Jim das Selvas, que é Alex Raymond. Esse Alex Raymond foi o mesmo autor de Flash Gordon, né? O cara também é autor de outros personagens famosos, né? Icônicos, né? E o Pantera Negra da Marvel, né? Quer dizer, nenhuma dessas selvas dele lá, esses países na África, corresponde à realidade do continente africano, não. Tanto que o Pantera Negra, a tecnologia dele é acima até do nosso mundo real, acima até dos países mais ricos em tecnologia. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.